Existe uma fonte de sofrimento muito comum na vida das pessoas. E curiosamente, ela quase nunca vem da realidade em si. Ela nasce da luta que travamos contra essa realidade. Quando algo acontece, principalmente algo que a gente não gosta ou não queria viver, a nossa mente ela começa a resistir, dizendo que aquilo não deveria estar acontecendo, né, de alguma forma. A gente cria dentro da nossa mente uma ideia de como a vida deveria ser. A gente imagina como as pessoas deveriam agir, como as situações deveriam acontecer. E quando a vida se apresenta diferente disso, surge um conflito interno. Só que existe uma verdade simples e profunda. A realidade é o que ela é. Ela já está acontecendo. E você pode discutir com ela mentalmente, pode resistir, pode se revoltar, mas ela continua sendo exatamente o que ela é. E é nesse ponto que muitas pessoas entram em uma luta silenciosa contra a própria vida em si. E uma luta que não transforma nada, apenas gera sofrimento em quem está lutando. Porque lutar contra o que já está acontecendo ou o que já aconteceu não muda o fato de que aquilo já aconteceu. A transformação, ela começa em outro lugar. Ela começa quando a gente aceita a realidade como ela se apresenta. E aceitar não significa concordar com tudo. E nem significa se tornar passivo diante da situação. Aceitar significa reconhecer plenamente aquilo que está diante de você, sem distorcer, sem negar, sem resistir ao que já é. E quando isso acontece, algo muito importante surge, a clareza. Quando você aceita a realidade, você começa a enxergar com mais clareza. E isso é fundamental, porque muitas vezes o que nos faz sofrer não é a situação em si, mas é a interpretação que a gente faz dela. Porque a mente humana, ela tem um hábito muito comum. Antes mesmo dela compreender o que está acontecendo, ela já tirou alguma conclusão, ela já criou alguma historinha. E esse hábito ele tem um nome, o achismo. E o problema é que essas historinhas criadas muitas vezes se afastam completamente daquilo que é real. Imagina uma cena simples. Um homem está passando na rua com uma faca na mão. Só essa imagem ela já pode gerar várias interpretações diferentes. Uma pessoa pode pensar: nossa, esse homem está indo machucar alguém. Outra pode imaginar outra coisa. Talvez ele está indo cortar alguma coisa. E outra pode pensar outra coisa. Ele pode ser um cozinheiro saindo do trabalho. Tá vendo? Cada um interpreta de alguma maneira. Mas a realidade inicial, ela é apenas uma. Existe um homem caminhando com uma faca na mão. Todo o resto são interpretações, são deduções. E essas deduções, elas nascem da nossa própria estrutura interna, das nossas experiências, dos nossos traumas, das nossas crenças, da forma como a gente foi criado, mesmo daquilo que já vivemos. Cada pessoa olha para a mesma situação e cria uma realidade diferente dentro da própria mente. E é exatamente aí que começam muitas distorções, porque a gente passa a reagir
às nossas interpretações e não ao que realmente está acontecendo. E é por isso que desenvolver consciência também envolve aprender a desacelerar os nossos julgamentos, parar de deduzir, permitir que a realidade se revele para a gente antes da gente formar uma conclusão. E isso exige um movimento interno nosso importante, que é entrar em um ponto de neutralidade. E esse ponto de neutralidade é um lugar onde você observa o que está acontecendo, sem que as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos medos distorçam a percepção. E quando essa neutralidade se instala, o mundo externo deixa de provocar reações automáticas o tempo todo, né? E o que está diante de você passa a ser visto com mais lucidez, sem tantas projeções sobre o mundo, sem tantas historinhas criadas pela mente. E é a partir dessa lucidez que qualquer mudança real, verdadeira, ela pode acontecer. Mas existe também um ponto essencial, porque nem tudo compete a você a mudar, né? Existe aquilo que não te pertence, que pertence ao outro, que é o comportamento do outro, as escolhas do outro, no tempo do outro. E isso pertence à pessoa. E quando a gente tenta controlar, né, o outro, o sofrimento aparece, porque a gente não controla o que é do outro, né? Alguém pode até te prometer algo ou que vai mudar, qualquer coisa assim, e pode até tentar por um tempo, mas quando alguma mudança não vem de dentro, ela não se sustenta. Agora, existem situações que sim, que estão dentro da nossa esfera de ação. E é aí que aceitar a realidade se torna algo muito poderoso. Porque quando você aceita plenamente aquilo que está acontecendo, você deixa de gastar energia lutando e começa a usar essa energia para agir com consciência. Eu vou te dar um exemplo muito simples aqui. Imagina que você chega na sua casa e a louça está suja, sendo que você já tinha combinado com o seu parceiro e ele tinha se comprometido a lavar as louças, mas ele não lavou. Então, qual que é a realidade aqui? A louça está suja, ponto. Você pode ficar resmungando eternamente que ele não lavou, que ele não combinou o que ele fez, e pode continuar nesse movimento. Ou você pode escolher olhar para essa situação e reconhecer a realidade ali. A louça está suja. Então, você pode se perguntar: eu vou deixar isso aqui ou eu vou lavar essa louça para parar de me incomodar? Percebe a diferença? Você muda a forma de ver a situação, você transforma ela dentro de si. E pode também até escolher lavar essa louça de um jeito mais leve. Você pode decidir colocar uma música e lavar cantando. E nesse momento, você já transmutou completamente a mesma experiência. E depois disso, a conversa pode acontecer de outro lugar. Você senta com seu parceiro e ajusta os combinados, né?
Só que agora você vai ajustar esses combinados a partir de um estado de equilíbrio, não mais um estado de ataque, né? E percebe uma coisa importante aqui. Quando você fica ali resmungando o tempo inteiro, reclamando, preso no que deveria ter sido diferente, o que acontece dentro de você nesse exato momento? Você criou ali uma tensão, um incômodo, um peso. E isso não vem da louça em si. Isso vem da resistência ao que já aconteceu. É resistência em aceitar o que aconteceu. Porque lutar contra o que já só gera esse sofrimento. E quando a nossa mente entra em resistência, ela entra em conflito com a própria vida mesmo. E nesse conflito, quem sente o peso é você. Existe uma pergunta muito poderosa que você pode fazer em toda situação, na verdade, que você não concorda ou não goste, enfim, que você queira mudar. O que eu posso fazer de diferente agora para melhorar essa situação? Essa pergunta, ela já muda tudo, porque ela vai te tirar da resistência e te levar para a consciência e para a ação. Pensa agora, gente, vamos parar, vamos refletir agora nesses conflitos atuais, nas guerras. Você consegue mudar isso diretamente? Talvez não, mas você pode sim agir dentro do seu alcance. Você pode, por exemplo, reunir um grupo de pessoas para emanar intenção de paz, ou até sozinho, se você não tiver um grupo, você pode se colocar em estado de meditação e começar a emanar luz para essas pessoas que estão lá em conflitos, para os líderes, né? Você pode fazer algo que dentro do que é possível alcança as pessoas envolvidas. E é nesse movimento que você faz que você deixa de ser uma pessoa que apenas reclama ou de se revoltar com as guerras que acontecem e começa a fazer a sua parte nessa história toda, com o que está ao seu alcance fazer. E você acha que isso é pouco, mas não é. Imagina tanta gente fazendo isso, o tanto que pode mudar a realidade. E então, aceitar a realidade é enxergar com clareza e agir dentro do que é possível. E quando você começa a viver assim, algo muda, porque esse movimento ele não acontece só em grandes situações. Ele começa pequeno, no cotidiano mesmo, dentro de você. E é a partir disso que uma nova forma de viver começa a se construir. Por isso, talvez a pergunta mais importante seja: em qual parte da sua vida você ainda está lutando contra a realidade? E observe isso com sinceridade, porque muitas vezes a paz começa exatamente aí, no momento em que você para de brigar com aquilo que já é e aceita a realidade. Gratidão, mais uma vez, por me escutar.